Bom, gente, boa noite, né? Aqui a gente vai resolver aquele primeiro exemplo que eu deixei do nivelamento geométrico simples, tá bom? Só lembrando que o simples é quando a estação ela não precisa mudar de lugar, né? Devido, claro, aos desníveis do terreno, ele permitirem que essa única estação ela tenha um alcance, né? Que permita ver aí todas as miras no caso, tá bom? Cada lance desse aqui possa ser visualizado. Bom, primeira coisa, a gente tem que lembrar que quando a gente vai fazer o nivelamento geométrico, a gente tem que ter uma referência de nível, certo? A gente tem que ter um nível de referência. Aí lembrando que pode ser algo adotado, né? Então a gente vai ter uma cota ali em um determinado ponto, certo? Como referência. Ou a gente vai ter uma altitude. E altitude, lembrando que sempre em relação ao nível médio do mar, tá bom? Nessa situação aqui que vocês estão vendo, a gente tem aqui o NMM, nível médio do mar. E aqui o que fala? Que essa altitude ela é de 75 metros, ou seja, essa via, esse terreno em algum ponto está 75 metros acima do nível do mar, tá bom? Bom, então, para esse levantamento hipotético, né, esse nivelamento hipotético, as miras foram colocadas aqui e cada traço desse aqui vai representar uma estaca, certo? Uma estaca, um ponto que seja, mas o importante é que cada estaca dessa foi uma mira que passou por ali e foi medida uma altura X. Bom, a gente tem que definir nesse ponto, né, como eu falei, uma referência para a gente poder ter ali um nível de referência, que é o nível de visada ou APC, certo? Que é a altura ali do plano de colimação. Bom, então considerando que a gente já sabe aqui a altitude ou a cota que a gente vai ter, a gente já coloca aqui na nossa tabelinha logo, certo? Aquele valor de 75 metros, tá bom? Lembrando que essa tabela genérica aqui, tá bom? A gente precisa fazer a colocação aqui dos pontos ou estacas que a gente levar em consideração, tá bom? Então, no caso, por exemplo, aqui, ó, P1 foi essa estaca aqui. P1. Aqui a gente tem P2, P3, certo? Aí o que acontece? Nesse ponto aqui, como eu já mencionei com vocês, devido ter, por exemplo, aqui essa parte mais rebaixada, foi interessante para, né, o topógrafo marcar ali com alguma estaca e falar, olha, aqui a gente tem um ponto diferente, então ele não segue uma reta, por exemplo, né? Então, nesse momento, a estaca ali, como ela não vai ter a distância padrão, que é uma distância de 20 metros, como vocês podem ver aqui, ó, certo? Ela vai somar a estaca anterior. Então, no caso aqui, ó, P1, P2, P3, chegou nesse ponto, P3 mais 8, que são os 8 metros ali de distância que esse ponto, essa estaca teve da estaca de ponto P3, tá bom? Aí foi P1, P2, P3, P4. No P4 a gente teve mais uma situação dessa. Por que o P4 estava ali? Porque não continuou daqui do P3 mais 8. Senão a gente teria aqui na distância de 28 metros entre as estacas normais. Então a gente tem que já determinar um lance padrão no nosso levantamento, né? Então, claro, isso vai depender do tipo de terreno, quantidade de detalhes, tamanho da obra, tudo mais. Então, P4, tá certo? Foi colocado aqui. Aí, próximo a P4, a gente tem uma parte mais alta aqui, um cume nesse ponto, uma elevação. Então, novamente, achou-se interessante colocar mais uma estaca aqui, que ficou o ponto P4 mais 6 metros, certo? Então, todos esses pontos que a gente está levantando aqui nessas estacas, até a estaca P7, deixa eu colocar aqui, P5, P6, P7, a gente vai colocar aqui nessa coluna da nossa tabelinha, né? Lembrando que para quem tem Excel fica bem mais tranquilo de fazer isso, porque a gente só precisa aqui gravar as equações, né? E sair puxando aqui a célula para a gente obter os resultados, tá bom? A mão acaba sendo só um pouco mais cansativo. Bom, então aqui o que a gente tem na nossa tabela, a gente definiu aqui uma estação, a estação E1, que é essa aqui, ó, essa estação aqui,
E1, tá bom? As visadas ou estacas, os pontos que a gente leva em consideração, P1, P2, P3 ou P0, né? Estaca 0, estaca 1, tá bom? A gente tem a leitura que a gente vai fazer, que é a leitura de Ré, que é a nossa referência, e a leitura de Vant, que é o que a gente vai ter a partir dessa Ré. Então, todas as leituras depois da Ré são Vant, certo? O nível, né, o nível da visada, que é a altura do plano de colimação, né? E, claro, a cota altitude que a gente já colocou aqui do valor que a gente já tinha, né? Que é a altitude em relação ali ao nível médio do mar, tá bom? Então, bom, a gente vai partir do quê? Então, a gente vai começar a preencher com os valores que a gente já conhece, porque assim fica mais fácil de visualizar o que a gente vai colocar nessa tabela. Então, aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui, a nossa Ré, a gente tem 2.750 milímetros na leitura. Lembrando que vocês já viram como é que é feita a leitura na mira, tá bom? Aí vocês sabem lá que aí a gente vai ter uma leitura em decímetros, né? Ou se vocês quiserem de partir direto para milímetros. Mas o resultado final a gente vai ter alguns milímetros, centímetros ou metros, dependendo de como vocês quiserem fazer essa transformação, tá bom? Aqui eu resolvi colocar em milímetros justamente para ficar algo mais preciso. Então a gente tem 2.750 milímetros na leitura. Quanto é que isso aqui vai dar? A gente tem que lembrar que 1.000 milímetros é igual a 1 metro, certo? A gente já tem uma cota aqui que está em 75 metros. Ó, 75 metros, tá bem aqui? Metros. Certo? Então, se a gente tem milímetros ali, a gente tem que fazer essa transformação para a gente poder, né, fazer o nosso cálculo. Então, a gente pega aqui 2.750 e divide para 1.000. Logo, esse ponto aqui que a gente vai ter quanto? 2 metros e 75 centímetros, ou 2,75 metros. Que é a nossa Ré, e já está aqui. Certo? Beleza. Bom, considerando aqui que a gente já tem a nossa Ré e já tem a nossa altitude, a gente precisa definir, ó, essa altura bem aqui, que é a altura do nosso plano colimador, ou divisada, ou altura do instrumento também em relação ao nível de referência. Então, essa altura aqui, como é que a gente vai determinar? Certo? A gente vê que essa linha passa bem, ó, na luneta do teodolito, da estação total, ou nível, que seja. Então, a gente já tem nossa referência que é uma Ré. Então, se a gente já tem a leitura aqui na mira, na Ré, e já tem uma altitude, se a gente somar esses dois valores, ó, aqui, a gente vai obter essa altura aqui, que vai ser APC. Logo, 2,75 metros mais 75 metros, 77,75. Então, tá aqui. A gente já tem a nossa altura ali, certo? O nosso nível de colimador. Bom, então agora que a gente já tem essa referência, a gente já consegue obter as cotas de cada estaca dessa aqui, certo? Aí lembrando, qual é o objetivo da gente conseguir aí o nível das estacas, as cotas, para que a gente possa conseguir desenhar o perfil do nosso terreno, certo? Claro, né? Conseguir entender como vai funcionar a nossa obra, dependendo do tipo de obra que ela for, né? E como abordar aí, fazer movimentação de terra, que vocês vão ver mais para frente. Bom, então já que a gente já tem aqui a Ré, já tem o APC e a altitude, a gente já pode começar a partir das outras leituras para achar as cotas. Bom, essa primeira vante aqui, que é o ponto P2, né, a estaca P2, ela tem uma leitura de 2 metros, ó, a gente coloca bem aqui uma vírgula, 2 metros e 25 centímetros, 2,25 metros, certo? Então a gente vem aqui na vante, ó, e já coloca aqui embaixo. Por que aqui não? Porque aqui em cima é só a leitura da estaca P1, que era Ré, ela não tem vante.
Então, na P2, a gente já não tem ré, só tem vante. Então, coloca aqui. 2,25, certo? Então, agora que a gente já tem aqui essa vante e já tem esse plano, se a gente quer saber qual é essa diferença daqui desse ponto para cá, deixa eu colocar de outra cor. Se a gente quer saber essa diferença aqui, ó, desse ponto, o que é que eu preciso fazer? Simplesmente é como se eu tirasse a parte de cima, que é a parte da leitura. Então, para eu tirar essa parte de cima e sobrar só isso aqui embaixo, o que que eu faço? Eu pego o meu plano, ó, o plano aqui, a visada, e subtraio a leitura que foi feita. Logo, 77,75 menos 2,25. Então, esse valor vai dar para a gente aqui um valor de uma cota ou atitude. No nosso caso aqui, uma altitude, que foi de 75,5 metros, certo? Então, ó, se a gente comparar as duas primeiras estacas, a ré P1 e a avante P2, a gente percebe que tem uma subida, porque quanto maior for o valor da altitude, significa que que o ponto está mais alto em relação ao nível do mar. Então a gente teve uma subida dentro desse espaço de 20 metros, a gente teve um desnível de meio metro, certo? Então vamos para o próximo ponto aqui. A próxima leitura é essa leitura do ponto P3 da estaca, tá? Então nessa estaca aqui, a leitura foi deixa eu colocar aqui em verde. Essa leitura, ela foi de 1,8 metros, certo? Então, o mesmo funcionamento, a partir desse princípio aqui de que a gente quer essa espessura, a gente subtrai essa leitura aqui, ó, esse pedaço. Então, tirando isso, só o que a gente interessa, que é isso aqui embaixo. Então, novamente, APC menos a leitura que foi feita aqui, ó, que é 1.800 milímetros ou 1,8 metros, certo? Então, 77,75 menos 1,8. Aí, novamente, esse valor vai dar para a gente aqui uma altitude de 75 metros e 95 centímetros. Quase 76. Então, dentro desses 20 metros aí, certo? De distância, a gente teve um aumento aqui, tá bom? E, claro, em relação a ré, tá bom? Em relação a ré, dentro de 40 metros. Por que 40 metros? Porque a gente tem que lembrar que a ré é sempre nossa referência. Então, as estacas vão crescendo, ó, 20 metros, 40 metros, 60 metros, certo? De 20 em 20, tá bom? E como o nosso nível, o nosso plano ali, o colimador, ele foi medido a partir da ré, quer dizer que toda medição que a gente for fazer também a partir dos 40 metros, 20, 30, 40 metros, que seja, com a diferença entre as estacas, vai ser em relação à nossa ré. Tá bom? Então, ó, digamos, o que aconteceu nesse intervalo aqui foi isso aqui, ó. A gente tem 40 metros de distância e nesse intervalo tem 20 metros e nesse intervalo tem 20 metros. Então, daqui para cá subiu meio metro e daqui para cá subiu mais 450 centímetros, né? Mais 45 centímetros, tá bom? Então, essa diferença toda de nível aqui deu quase 1 metro de diferença dentro de 40 metros, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, já está fazendo sentido o que está acontecendo aqui, ó, tá vendo? Nesse desenho. Esse desenho foi aleatoriamente desenhado assim, né? Só tendo como base mais ou menos o que é que aconteceria com o terreno, quando a gente já tem uma precisão maior. Então, vamos fazer aqui de azul claro agora. Então, vamos fazer a leitura aqui, certo? Dessa terceira estaca. Aliás, dessa terceira estaca mais 8 metros, tá bom? Então, ó, a terceira estaca mais 8 metros, novamente,
Por que que tá aqui? Porque tem um detalhe. Esse detalhe é importante para a gente parecer. Nesse caso é uma descida ou uma reta. A gente vai ver isso agora. Então, lembrando que aqui a gente já tem essa cota aqui, ela está dando 75,95. Então, a gente vai ver se vai continuar uma reta ou se vai descer ou se vai subir. Certo? Então, o que a gente faz? A gente pega essa leitura, ó, de 1,88 e joga aqui embaixo. 1,88. Com esse mesmo princípio de APC menos Avante, a gente vai obter aqui, deixa eu colocar aqui de novo só para só para ficar mais fácil de lembrar. Menos, pronto. 77,75 menos 1,88. Então, o valor que a gente vai obter aqui na cota vai ser, ó, 75,87. Então, deu uma descida aí. Então, realmente, ó, esse ponto aqui, ele é um ponto mais baixo, certo? Do que o ponto da estaca 3, propriamente dito. Então, nesse caso aqui, ó, ele tem uma descidinha de alguns centímetros, pouca coisa. Então, nesse desenho aqui, ele faria isso mesmo. Claro, não com essa inclinação toda, mas faria isso, certo? E partiu daqui, achou a cota nessa estaca P3 mais 8. A gente vai fazer a leitura na próxima estaca, certo? Que é a P4. Então, novamente, pega a leitura aqui, ó, 1,6, joga aqui embaixo, certo? E subtrai 77,75 menos 1,6. Isso vai dar para a gente 76,15. Então, olha a subida que deu aí, certo? Então, realmente, bateu com o que está no desenho aqui, ó, deu uma subida, certo? O terreno está indo de acordo com o que está na sua planilha. Então, ele passou aqui, nessa estaca, se a gente já for contar, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4 estacas, certo? Então, a gente vai ter 20 metros aqui, 40, 60 metros de distância, certo? Fechado exatamente nos 20 metros. Então, dentro desses 60 metros aí, né, ele já chegou aqui de 75 para 16,15. Então, já teve um aumento aí, uma diferença de nível de 1 metro e 15 centímetros, desde a primeira estaca até a estaca de número 4, certo? Então, vamos lá agora para a leitura da próxima. Bom, a próxima vai ser novamente um complemento, porque parece que aqui tem uma ponta, tem uma subida, então a gente vai entender melhor quando a gente fizer a leitura dela e quando fizer a leitura do P5. Então, ó, fazendo a leitura dessa estaca aqui, que é P4 mais 6 metros, certo? A gente pega esse valor, ó, 1,63 e joga aqui, certo? Então, ó, tem uma pequena subida em relação ao primeiro. Fez essa diferença aqui, APC menos 1,63, a gente vai obter a cota. Ah, então não foi uma subida, ó, foi uma descida, olha só. Então o que acontece? Isso aqui, ó, era para estar fazendo isso. Uma descida aqui, ó, de 3 centímetros a diferença de uma cota para outra. Então aparentemente o desenho não conseguiu ali, né? Até o momento ele já deu uma diferenciada do que realmente está acontecendo na realidade. Então a gente vai agora fazer a leitura da próxima estaca, que é P5. Então P5, ó, deu 1,87 a leitura na régua. Lembrando que eu já estou conversando direto de milímetros para metros, tá? Dá 1870 milímetros, ó, ou 1,87 metros, tá certo? Eu simplesmente passei para metros porque a nossa cota já estava em metros. Eu poderia ter simplesmente mantido todas as leituras em milímetros e passado a nossa cota para milímetro. Dá na mesma. O que importa é que a gente adote a mesma unidade de medida. Se tá metros, coloca tudo metro. Se é milímetro, tudo milímetro. Se é centímetro, tudo centímetro. Ou decímetro, hectômetro, quilômetro
Isso vai ser com vocês, certo? Então vamos lá. A leitura aqui 1,87. A gente vem e joga aqui. 1,87. Bom, a gente pega aqui novamente o APC, né, que é o nosso plano, né, colimador, e subtrai essa diferença aqui de 77,5 menos, aliás, 77,75 menos 1,87. E a gente obtém novamente uma cota, que é a cota desse ponto aqui, certo? Essa distância aqui. Então esse valor vai dar 75,88. Então olha aí, ó. Então ele desceu mais um pouco aqui nesse ponto, certo? A gente, novamente, vamos fazer logo essa leitura aqui com verde mesmo. Então bem aqui, ó. A leitura da estaca P6, né, do ponto P6, deu 2,5 metros. Então a gente já viu que aumentou a leitura na régua. Então quer dizer que ali realmente tem uma depressão, né? Tem um declive. Então 2,5 aqui na tabela, certo? 77,75 menos 2,5, 75,25. Então olha a diferença de nível que deu aqui da P5 para P6, certo? Baixou mais aí, mais de 60 centímetros. Então, dentro desses 20 metros de diferença, certo? Mais para frente, a gente pode colocar melhorar essa tabela colocando aqui a declividade, né? Vocês sabem que é só pegar a diferença de nível, dividir pela distância horizontal e a gente obtém essa declividade, tá bom? E vamos para a última estaca aqui. Aqui diz que está subindo. Realmente a leitura dela está dando menor. Então, ó, isso aqui está dando 2,5 e aqui está dando 1,67. Quer dizer que a distância do plano colimador até a superfície do terreno, ó, aqui nesse ponto está menor. O que quer dizer que ele deve estar mais perto desse plano. Então, provavelmente realmente está tendo uma subida aí, certo? E claro, se ele está mais próximo do plano colimador, ele está mais distante do nível do mar. Logo, essa cota tende a dar mais alto. Então, vamos lá. Então, esse valor aqui, ó, da leitura na régua, na estaca P7, deu 1,67. Então, vem aqui novamente na tabela, 1,67 metros. Aí, APC menos, né, a leitura na avante. Então, 77,75 menos 1,67, que vai dar 76,08. Então, olha aí. O que se a gente for analisar essas cotas, ó, as maiores cotas que a gente obteve foram essa e essa. Ambas passaram dos 76 metros, certo? A mais baixa, claro, foi ali a altitude propriamente dita da leitura da ré, tá bom? Então quer dizer que a gente só teve subida aí, apesar de a gente ter algumas depressões, né, alguns declives nesse caminho, mas mesmo no declive, ó, aqui na declive na P6, ó. Mesmo aqui no declive, ó, a cota ainda foi maior do que a nossa leitura ali onde foi feita na ré. Então, o ponto mais baixo que a gente tem nesse terreno é lá na estaca no ponto P1, tá certo? E claro, né, o ponto mais alto que a gente tem aqui, ó, é 76,015, que é na estaca P4, que é esse ponto bem aqui, que aparentemente está mais baixo do que esse, né? Mas pelo que a gente percebeu, pelo que a gente viu, ele está no ponto mais alto. Então, o terreno aqui ele faria isso. Olha só. Então, tem uma pequena correção para a gente fazer. Ademais, o resto está certo, né? Então, mais para frente, a gente vai aproveitar essas leituras e fazer esse detalhamento aqui abaixo do plano, para a gente ver direitinho o terreno, né? E ver essas espessuras e tudo mais, mas basicamente é isso aqui. Espero que tenha dado certo e agora vou ter o segundo vídeo para vocês no outro exemplo.